Você sabia que no Japão, o único profissional, a única pessoa que o imperador se curva em reverência é ao professor? E nesse dia especial, dedicado ao mestre, dedicado a essa pessoa tão importante na vida de todo mundo, nós vamos fazer essa referência imperial, juntamente com o Wagner Honorato e a Glorinha, que são professores aqui de Coromandel, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa data muito importante. Uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindos à Super 95 FM. Professor Wagner, fala para a gente dessa importância. A gente sabe, né, que você já está no magistério há muito tempo aí, já tem uma experiência, conhece bem esse ofício e principalmente esse contato e principalmente o retorno que a sociedade dá à profissão de vocês, né? Qual a importância desse dia? Primeiramente, parabéns aos dois e, em nome de vocês, a gente dedica este dia, essa matéria especial, nossa reverência, nossa homenagem a todos os professores. Boa tarde, seja bem-vindo à sua. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde para você que acompanha as redes sociais da Super 95 FM de Coromandel. Um peso que a Glorinha e eu estamos representando aqui agora, Carlinhos, porque falar dessa área tão importante que é de formar, de instruir, de possibilitar a criança, o jovem, a ter uma visão diferenciada para questionar, como fala Cortella, o nosso dever é de provocar no jovem, na criança, uma sensibilidade diferenciada para ele mesmo criar a sua própria opinião. Então, a educação, na minha visão, na nossa visão, é uma área de grande relevância, porque ela possibilita, ela gera o maior, mais importante, na verdade, o maior pilar, que é a formação humana. É o professor que contribui. Então, desde o ensino básico, o infantil, todo o fundamental, o médio, o superior, tem ali um professor para instruir. Então, a responsabilidade do professor, ele é o protagonista, porém, ele tem uma visão, ele deve ter a visão de que, de coautor, de corresponsabilidade. O aluno também, ele deve estar alinhado nesse processo de ensino e aprendizagem. Educação, Nelson Mandela falava, é a arma, é a ferramenta de transformação. E quem tem esse poder, sem dúvida nenhuma, é o professor. Grandes palavras, Vaguinho. Glorinha, aproveitando essa deixa do Vaguinho, professor Wagner, é uma responsabilidade muito grande do professor contribuir para essa formação, mas é bom deixar claro que o professor, ele auxilia na educação, que ela tem que vir primeiramente de casa, né? Boa tarde. Boa tarde, Carlinho. Boa tarde aos ouvintes da Super 95 FM. Então, é muito bom estar aqui hoje representando não só eu e o professor Wagner, mas todos os professores aqui de Coromandel. Como você bem disse, a educação é a base de tudo, vem de casa, mas nós, professores, contribuímos e muito. Como nós sabemos, é muita responsabilidade nossa, pois nós somos lapidadores de diamantes e formadores de opinião. Nós tocamos muito profundo a alma de nossos alunos. Então, nós trabalhamos com muita responsabilidade, com muito compromisso e fazendo aquilo que nós gostamos, que é instigar os nossos alunos a cada dia mais, para uma boa aprendizagem, um bom aproveitamento. E você tocou num ponto fundamental, né, Wagner? Eu vou fazer esse bate-bola de um com o outro aqui, que vai ser tá muito gostoso fazer essa matéria. A questão é uma responsabilidade muito grande, por isso que não só tem que se cumprir a parte acadêmica, como tem que ter essa vocação, né? Assim como tem a vocação do médico, cada área tem a sua vocação. Se o professor não tiver, porque imagina só você que está nos assistindo agora, você entra numa sala, tem 30, 40 crianças que dificilmente conseguem ser, vamos colocar assim, controladas para que possam receber as informações e, de repente, o professor chega e tem esse desafio. Tem que ter muita vocação, né? Com certeza, Carlinhos. Vocação é palavra fundamental para quem quer engajar, quer entrar nessa área da educação.
Então, disciplina, flexibilidade também, engajamento no sentido de protagonismo. O professor hoje, ele não é mais apenas aquele instrutor de conhecimento. Como eu falei, ele forma, ele informa, ele é exemplo e, ao mesmo tempo também, ele tem que ser referência nesse mundo globalizado em uma multiplicidade de elementos culturais, econômicos, políticos, sociais. Então, ele deve ser realmente o agente transformador daquela realidade que o aluno vive. Inspiração. Temos que ter, para quem você de casa, que está na faculdade, você quer ir para a área da educação, vocação, você tem que ter praticamente o talento seu vai sendo lapidado com o tempo. Ninguém nasce professor. Porém, no sangue tem que ter aquela vontade. Na faculdade passa a teoria, portanto, igual você comentou, na prática é que você vai aprender. Você não vai ter como copiar nenhum professor seu do fundamental, do médio, da faculdade. Enfim, você vai ter que criar, você vai ter que moldar o seu jeito de trabalhar. E é nesse quesito que muita gente talvez desanima. Então, não copiar ninguém. É um conselho que eu dou, criar sua própria identidade, ter referência. Portanto, não copiar ninguém. Vocação é alinhar também a sua maneira, olhar, ter espelho, mas ter realmente a sua originalidade. Ainda mais num mundo tão tecnológico, igual esse que a gente vive nele atualmente. Então, o professor, ele deve ser o agente da mudança, possibilitar, sensibilizar. Quem que ele está instruindo, que está ali, é uma mão de obra humana, não é uma máquina que está à sua frente. Então, flexibilidade para fazer um trabalho com grande dignidade, com respeito e com referência à sociedade. Como a Glorinha falou, aluno, ele é um diamante. Ele chega para a gente totalmente bruto. Então, começa lá na educação infantil, que tem um grande valor, na minha visão, que deve ser muito valorizado. Quem trabalha na área infantil, todo professor deve ser valorizado. Mas, na área infantil, Carlinhos, temos que tirar o chapéu, porque são eles que moldam e entregam para nós, no fundamental, no médio e no superior, um ser atuante, um ser mais pensante e mais protagonista das responsabilidades dele no dia a dia. Professor, é isso aí então, essa visão holística e geral da realidade. Que bacana. E eu acompanhei você falando muito da questão da evolução tecnológica dos trabalhos. Eu sou filho da professora Célia, do qual também parabenizo e dedico essa reportagem. E eu acompanho desde pequeno que ela nos cadernos, fazendo os planos de aula, né? Eu lembro daqueles cadernos grandes, escrevendo ali, ela toda caprichosa, fazia os trabalhos. Eu acompanhei muito a minha mãe. E é uma coisa importante, porque o trabalho que você, que trabalha no comércio, nas empresas, você tem hora de começar, a hora de terminar, chegou em casa, acabou. Professor não, professor trabalha em casa, dá aula, cumpre os turnos e ainda vai fazer planejamento, vai corrigir prova, corrigir trabalho, ou seja, é um trabalho que não para, não é? Então, essa história que tem horáriozinho para professor trabalhar, isso não existe. E, Glorinha, você que se aposentou do setor público da educação e hoje se encontra na área privada da educação, né? Continua nos trabalhos. Você vem dessa época onde tudo era feito na mão, ali, né? Os planos, e hoje você tem computador e tal. E, principalmente, nesse momento onde houve a necessidade de toda a classe dos professores se adaptarem a essa nova realidade da pandemia, com os trabalhos híbridos, né? O ano passado inteiro remoto, e esse ano com a parte híbrida, e agora finalmente podendo ter 100% dos alunos em sala, mas com distanciamento 90 centímetros. O que eu quero te perguntar é como é que você viu essa adaptação, como você passou por essa adaptação, vindo desse tempo onde era tudo manual, que era antes pandemia, que todo mundo conhecia, e depois essa parte da pandemia que vocês tiveram que, obrigatoriamente, querendo ou não, se adaptar e assumir uma nova maneira de passar o conhecimento. Antes, o ensino era meio monótono, a gente não tinha muito acesso à tecnologia. E hoje, né, esse pós-pandemia, esse novo normal, exige da gente um domínio maior da tecnologia. Inclusive, a gente sabe, né, muito bem que temos alunos que não têm acesso a essa tecnologia, mas nós, professores,
tivemos que nos reinventar, buscar novas adaptações e nós também desenvolvemos habilidades que nem nós sabíamos que tínhamos. Por quê? Nós tivemos que nos adaptar, nos estudar, nos informar e estar mais aptos para trabalhar com essa tecnologia, porque hoje o ensino híbrido, como você bem colocou, ele é mais voltado para a tecnologia. Mas nós sabemos que, com todo carinho, com muito esforço e, acima de tudo, muito compromisso e responsabilidade, nós nos adaptamos. E, graças a Deus, o trabalho deu certo, houve falhas, com certeza, não somos perfeitos, somos uma classe de professores que estamos sempre procurando acertar. Teve falhas no ensino, com certeza, mas procuramos acertar 100%, tá? Foi muito desafiador, mas valeu a pena. O que é bom, né, esse progresso tecnológico, ele veio ajudar, claro, que a formação acaba se tornando mais acessível a todos. A internet e o advento veio para revolucionar o planeta, né? Aí que vem um outro desafio para os professores, fazer com que esse advento tecnológico seja utilizado de maneira educacional, porque ela é muito dispersiva também. Tem muitos atrativos que podem, inclusive, tirar o aluno de uma atenção, principalmente em casa, às vezes de exercícios, de fatores que ele poderia estar utilizando a internet a seu favor, a favor do seu conhecimento, mas acaba, naturalmente, a gente não está falando isso como crítica, como visão da realidade mesmo, acaba aproveitando essa gama de oportunidades de entretenimento que existe na internet, vai acabar atrapalhando um pouquinho. Como mensurar, medir e mediar isso? Então, Carlos, o mundo da internet ele é enorme, ele é muito vasto. Hoje temos que mensurar a informação daquele bloco enorme de conteúdos que chegam pelo tablet, pelo celular, pelo computador. Então, em primeiro lugar, é mensurar o que é importante para mim, o que não é importante. Então, existe uma diferença de informação, todo tipo de informação, sites de confiança, outros não também, fake news, tanta notícia falsa rondando aí no nosso país ultimamente, e também a questão do conteúdo. O que é importante para mim? Então, nós tentamos nortear os alunos nesse quesito. Então, é conteúdo, é importante para mim, então, que eu tenho que filtrar. O que é importante? Hoje tem facilidades, sites que mensuram e mostram se aquele conteúdo é falso ou não. Então, a primeira coisa é adaptar, como a Glorinha falou. Professores, alunos, família. Primeiro momento foi adaptação. É desafiante? Sim, não só na educação, mas a pandemia trouxe para nós, né, significados imensuráveis. Na educação, tantas pessoas que deram show também, familiares, professores, e o professor ele tem que ser esse pesquisador. Ele é o público mais preparado que está no processo. Então, cabe a ele, cabe a nós, então, passar isso para o aluno, de mensurar realmente, isso aqui não é bom, isso aqui é bom para você. Então, a maneira da aula, a maneira de conduzir ali essa realidade da sala de aula virtual e a casa do aluno, porque a casa do aluno virou o quê? Um laboratório. A casa da família nossa, brasileira especialmente, virou o quê? Um laboratório, uma sala de aula. E muita gente não estava preparada. É tudo novidade para nós. Então, como você falou, tem que ter esse jogo de cintura, de entender o que é bom e o que não é bom para mim. O aluno ficar preso a um único material que a escola manda para ele? Não. Tem um mundo lá fora enorme dentro da própria internet. Agora, a maneira, o aluno, o jovem, ele está sabendo acessar corretamente, usar corretamente o tempo que ele tem em casa. Então, esse é o detalhe que cabe a nós instruir, orientar, para que o aluno, então, ele não fique jogado, abre aspas, no meio desse mundo tecnológico. Importante, importante. Porém, a ferramenta deve ser trabalhada de maneira eficiente. Senão, a tecnologia perde o sentido, dependendo da maneira como ela vai ser usada. Eu vou fazer uma colocação que não vai ser pergunta para vocês, que até para vocês responderem fica complicado, que eu acho o seguinte, é uma opinião minha, pessoal, de visão de cidadão, de brasileiro. Hoje a gente vê políticos recebendo rios de dinheiros desnecessários.
a gente vê professor passando um aperto para poder curtir as suas contas, e eu acho que aí é que está o maior erro do nosso país, porque todo político que está lá se bancando de popstar, ganhando 25 mil, 30 mil e um punhado de desperdício de dinheiro do povo, ele precisou de um professor para chegar onde ele está. Então, na minha concepção de cidadão, de brasileiro, eu acho que haveria a necessidade de fazer essa inversão. O professor ganhar mais do que um político. O dia que isso acontecer, nossa educação vai lá para cima, nós vamos ter muitas pessoas procurando a área da pedagogia, não só pelo prazer de dar aula, mas também que às vezes a pessoa tem um prazer, tem a vontade de dar aula, mas fala, puxa, mas vai ser tão difícil eu viver desse jeito aqui, vai ser tão complicado, para quem luta demais mesmo. E enquanto político não luta nada, não faz nada que tenha relevância assim, para a gente, a não ser eles se manterem lá mesmo, e acabam ganhando rios de dinheiro, né? Então, é uma opinião pessoal minha, eu acho que o país vai mudar o dia que o professor tiver o verdadeiro valor que ele merece e os políticos se colocarem no lugar, serem inferiores àqueles que proporcionaram a educação, que inclusive os colocaram onde eles estão hoje. Então, eu queria parabenizar vocês, agradecer demais para a gente poder estar fazendo essa homenagem a todos os professores nesse 15 de outubro, esse dia especial. Eu quero deixar aqui os microfones abertos às considerações de vocês. Bom, como você bem colocou, Carlinho, sobre os quesitos da educação, hoje mesmo eu estava lendo e Paulo Freire disse uma frase que vem a calhar bem no que você disse, que o professor é uma profissão. E educador é uma missão. Como você bem colocou, nós, professores, trabalhamos nessa missão. Se fosse bem pela uma profissão, nós não estaríamos na educação, tá? Porque são muitos desafios, ainda mais nesse mundo agora, nesse novo moderno, nesse pós-pandemia. Então, nós, educadores, falo por mim e tenho certeza que todos os meus colegas professores, nós trabalhamos pela missão de educar. Tenho certeza, tá? Que se fosse pelo quesito salário, nós já teríamos procurado outra profissão, mas nós trabalhamos com missão. É uma missão que a gente tem de ser educador. É maravilhosas as suas palavras e é exatamente isso. Se não for de coração, não vai. Como a Glorinha falou, Carlinhos, ser professor não adianta, não é para qualquer pessoa. Professor é um dom, é uma missão, tem que formar, moldar e mexe com o ser humano. É um agente da mudança. Então, será que realmente, no seu questionamento anterior, será que os governantes, em geral, querem pessoas com habilidades, criatividade, um olhar diferente para mudar o país? Na minha visão, como professor, como jornalista, eu afirmo, creio que não. São poucos que estão engajados, que querem realmente a política eficiente, a política na sua essência. Mas cabe a você de casa, que é professor, que é cidadão comum, em geral, qualquer outra profissão, especialmente na sala de aula. O professor, ele instrui. Se ele inspira a sociedade, então nós temos que aplaudir vocês dessa categoria, porque forma, que molda, que questiona, que possibilita cada dia mais esse poder na sociedade. Então, para você de Coromandel, coube a Glorinha e eu também essa responsabilidade, gratidão à Rádio Super 95 FM de Coromandel pelo trabalho de vocês e escolher nós para representar. Para você de casa, de Coromandel, de cada distrito, cada escola estadual, particular, municipal. Fica então aqui o nosso reconhecimento, gratidão e aplausos diante da missão honrosa que você faz no seu dia a dia. Você sim merece o mundo. E para criar esse mundo que está lá fora, esse mundo realmente ele está dentro de você, que é professor. Parabéns não só hoje, 15 de outubro, mas parabéns pela honrosa missão de formar, educar, criar novas mentalidades. Professor, esse profissional que tem o grande poder de criar, recriar e ressignificar. A você de casa, Coromandel, da região, nosso reconhecimento. Você é a base da sociedade.
Muito bacana. E é claro, né, só complementando o que você disse, povo sem cultura é mais fácil de manipular. Povo educado já pensa e atrapalha os planos de quem está lá em cima, querendo desviar tudo para poder, em causa própria, resolver a sua situação e esquecer. Tanto é que a gente vê estados aqui no Brasil, onde os governantes são ricos, milionários, e a educação é lá embaixo, o nível de mortalidade é alto, de pobreza é alto, porque eles só pensam neles mesmos. Então, antes de terminar essa matéria, eu quero aqui copiar, usar a influência da sapiência oriental e fazer essa reverência aos dois, em nome que eu faço isso a todos os professores e as pessoas que são nessa reportagem especial aqui em homenagem ao professor, esse grande mestre da vida, com as imagens de Clenildo Martins Carlos Aguiar, diretamente da Casa da Cultura de Coromandel, para o Jornal da Super 95 FM.